E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um escritor, poeta, contista e dramaturgo da nossa segunda geração romântica brasileira. Eu moro em Catumbi, mas a desgraça que rege minha vida malfadada, pois lá no fim da rua do Catete, a minha Dulcineia namorada. Alugo 3.000 réis por uma tarde, um cavalo de trote que esfarela, só para erguer meus olhos suspirando a minha namorada na janela. Agora vamos apreciar uma declamação da poesia Por que Mentias, de Álvares de Azevedo. Por que mentias, leviana e bela, se a minha face pálida sentias queimada pela febre, e a minha vida tu vias desmaiar, porque mentias? Acordei da ilusão, a sós, morrendo. Sinto na mocidade as agonias, por tua causa desespero, e morro, leviana sem dó, porque mentias. Vê minha palidez, a febre lenta, esse fogo das pálpebras sombrias. Pousa a mão no meu peito, eu morro, leviana e sem dó, porque mentias. Manuel Antônio Álvares de Azevedo nasceu em 1831, no dia 12 de setembro. É um dos nomes mais representativos da nossa segunda geração romântica brasileira. Em 1847, ele foi aluno do nosso poeta Gonçalves de Magalhães, que é o poeta da primeira geração. Ele também estudou Direito, além de ser bacharelado em Letras. Ele foi inspirado por Lord Byron, que foi inspirador de todos os poetas da segunda geração. Por isso também é conhecido como geração byroniana, ou grão-romântica. Seus poemas de temática de frustração e sofrimento têm um ar melancólico, por lembranças da infância, da mãe e da irmã. Então, amigo, o que você tem a nos falar sobre a morte e algumas das obras desse autor? Mari, prazer, gente. Meu nome é Bia Barbosa, Beatriz Barbosa, na verdade, e sou bacharel em letras, inspirada muito em Álvares de Azevedo. E eu vou falar um pouco mais sobre a morte dele, como foi a morte e as obras dele. Ele tinha tuberculose e, ao cair de um cavalo, adquiriu um tumor, certo? E ao fazer uma cirurgia na fossa ilíaca, sem anestesia, porque naquela época o desenvolvimento da medicina não era uma coisa avançada como os dias de hoje. Então ele morreu. Como ele morreu muito cedo, tiveram que ser divulgadas as obras dele póstumamente. Eu vou citar duas principais, que é a Lira dos 20 Anos, que revela a duplicidade do autor. De um lado, ele era um poeta meigo, dócil e angelical. E o outro lado seria o satânico, o corrosivo, o que ironiza ele mesmo e as outras pessoas. Também ele teve uma tentativa de ir para o teatro, que é com Macário. Uma obra como ele fala, que é confusa, rápida, realizada às pressas e com um pintor trêmulo e... enfim. Ele mesmo define dessa forma. Ele apresenta o jovem Macário, que é como se fosse uma visão dele, que ele é estudante de Direito e um poeta também. E revela a dualidade desse personagem, que é irônico e ao mesmo tempo meigo, e também é macabro e sentimental, revelando até mesmo o próprio Álvares, por ele mesmo na sua própria obra. Obrigado, Mari. E eu falei um pouco mais sobre um autor que me inspira muito no dia a dia. Obrigada. Se eu morresse, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe, de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória precinta em meu futuro, que aurora do porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que dor vinalva, acorda a natureza mais loucã. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido alfã,
a dor no peito emudecer ao menos, se eu morresse amanhã.